Neste capítulo de Marcos 2, veremos que as autoridades da época, incomodadas com Jesus, interrogavam diversas vezes sobre sua autoridade acerca das palavras e termos que usava em seus sermões, e sobre os milagres que realizava. De acordo com o contexto, Jesus havia acabado de chamar seus primeiros discípulos, Simão e André, e João e Tiago, no contexto histórico chamados de filhos do trovão, e podemos perceber a autoridade de Jesus sobre todas as situações. Seu dom da palavra, de conhecimento, consegue discernir os pensamentos dos fariseus, e o dom da palavra de sabedoria, tendo respostas para todas as questões. Vamos acompanhar Marcos capítulo 2, não esqueça de deixar seu like e comentar o que pensa sobre o texto de hoje. Compartilhe com amigos, nos ajuda para o algoritmo do YouTube possa indicar para mais pessoas. Segue as cenas. Livro de Marcos, capítulo 2, versão da tradução, Almeida Revista Atualizada 1993. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. A vocação de Levi. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê! Por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Concluindo, portanto, para Marcos, o início do Evangelho é o fato histórico da vida, morte e ressurreição de Jesus. Por fim, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, nome pessoal que Deus lhe deu, o equivalente grego do hebraico que significa o Senhor é a salvação. Que Deus te abençoe, compartilhe com amigos e familiares, vamos levar este Evangelho à frente. É um vídeo por dia, amanhã acompanhe, Marcos capítulo 2.